os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Nós vamos nos lembrar que há 15 dias atrás, nós estávamos fazendo estudo, como estamos fazendo, do livro Os Mensageiros. O autor espiritual é André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então, nós estávamos fazendo o estudo do capítulo 13, Ponderações de Vicente, em que Vicente vai relatar a André Luiz a necessidade desse diálogo que eles estavam vendo, diversos casos entre os médiuns que falharam, entre os doutrinadores que falharam aqui na Terra, apesar do seu preparo. E o Vicente vai dizer a André Luiz que não é apenas na mediunidade que vai se falhar aqui na Terra. Existe um preparo para a maternidade, para a paternidade, para a medicina, para diversos setores que nós, quando vimos a Terra aqui para atuar, muitas vezes nós falhamos, exatamente por quê? Porque sentimos a presença da matéria. Essa matéria obscurece a nossa visão. Então, da mesma maneira, eles se preparam nesses outros setores, né? Se reúnem várias mães e vão contar as suas histórias, uma ajudando a outra, né? É um trabalho em grupo, todos eles acabam conversando entre si e adquirindo experiências. E agora, no final do capítulo 13, ele vai dizer que eles teriam que encontrar o Aniceto, ainda hoje, né? Referente a quê? A um serviço comum que eles participariam junto do Aniceto, né? Um serviço, além de serviço, também um preparo, um aprendizado. Então, vamos à leitura desse capítulo 14, que é o Preparativos. Então, André Luiz vai dizer: à noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os três, Aniceto, André Luiz e Vicente, a serviço das esferas da crosta. Telésforo, que foi aquele palestrante no início do livro, é uma entidade superior, né? O Telésforo recomendou a Aniceto certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos, vocês, quer dizer, André Luiz e Vicente, uma estação semanal de experiência e de serviço. E o André Luiz vai ficar radiante com aquilo. Muitas vezes ele regressou ao ninho doméstico, tornou a cidade em que desenvolvera a tarefa última e, todavia, ele está dizendo, não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. Então, ele vinha, mas ele não examinou aquelas possibilidades de um concurso fraternal com aqueles que necessitavam aqui. E quando, em vez, era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, eu sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável daqueles problemas. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Então, André Luiz, ele está dizendo aqui que ele voltou algumas vezes à Terra e que ele se deparou com conterrâneos dele com problemas difíceis. Ele não se sentia apto a ajudar, ele não tinha aquele preparo, não se sentiu com confiança nele para ajudar. E aí, nesse momento, o Aniceto percebe o pensamento do André Luiz, né? E ele vai dirigir a palavra de uma maneira especial ao André Luiz. Você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, nós vemos apenas a miséria.
No enfermo, somente a ruína física, quer dizer, a doença. Faz-se indispensável identificar o quê? As causas. Então, quando estamos aqui, nós não percebemos essas causas, nós só vemos o quê? As consequências, que são a doença, no caso, que ele está comentando aqui, a enfermidade, a miséria, mas nós não sabemos a causa de tudo isso. E depois de meditar alguns momentos, ele prosseguiu. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você, quer dizer, ele está se referindo a André Luiz, e o Vicente, apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Então, o que o Aniceto está dizendo aqui é que ele vai os dois se dirigirem a esse local, né? Que seria no próprio auxílio aqui, né? E no gabinete de auxílio magnético às percepções. Então, eles dilatariam a visão para poder o quê? Para poder ajudar mais, para poderem trabalhar. Então, e o que ele continua dizendo é assim: peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus, lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime e, sobretudo, enviem à majestade eterna, que é Deus, um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Quer dizer, não faça uma prece decorada. Preste atenção naquilo que você está agradecendo. É um auxílio muito grande esse aumento da visão. Vai proporcionar um aprendizado muito grande a vocês e uma oportunidade de trabalho imensa. Então, agradeça, se coloque numa situação, não como na terra, muitas vezes agradecemos, pedimos, mas uma prece fervorosa, agradeça de verdade. E ele continua: não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo, sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo as antigas viciações do sentimento terrestre. Então, aqui o que ele está dizendo é que as nossas preces ainda são meio viciantes, meio fervorosas, mas ao mesmo tempo são fanáticas muitas vezes. E ali não, seria uma prece com consciência, peçam com consciência. Então, ele continua: no círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Então, são as preces que muitas vezes nós fazemos pelas consequências que temos aqui, mas sem que tenhamos o conhecimento exato da causa. E aquilo que estamos passando muitas vezes é o remédio para essa causa. E não. Então, a nossa prece é meio que irresponsável aqui. Estamos pedindo alguma coisa que não é para o nosso bem. Deus é quem sabe o que vai no nosso coração, o que vai para o nosso bem, o que é para o nosso bem e o que não é. Aqui, todavia, ele continua: André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora, quem faz a prece, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento, porque Aniceto estava num grau bem superior, então ele acabava lendo os pensamentos, percebendo aquilo que vinha dentro. Então, o André Luiz, ele calou os pensamentos também.
Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi muito pequeno, foi muito breve. Nós aguardávamos ansiosamente a alvorada, quer dizer, o alvorecer. Para quê? Para receber aquele auxílio magnético do gabinete referido pelo Aniceto. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles e, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial. Então, eles estavam conscientes durante aquela colaboração magnética. E aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica, propriamente considerado. Então, mas ele estava fazendo aquela prece com o intuito do quê? De se compromissar com aquele trabalho que viria. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair. Quando quisessem. Então, poderiam sair quando quisessem. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração uma nova coragem e alegria um pouco diferente. Experimentava bom ânimo, até então era desconhecido aquele bom ânimo. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Então, o Aniceto ele estava esperando, aguardando os dois para a partida que seria ao meio-dia. Ansioso, aguardei um instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Então, eles não precisariam carregar nada. Aqui, disse Aniceto, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Então, o que ele está dizendo aqui é que ele mesmo voltaria à colônia diariamente, por algumas horas, e deixaria o Vicente e o André Luiz aqui, com trabalhos e com observações aqui na crosta. Despedimos-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. Então, aqui, pelo que se entende, existia uma rota, uma passagem livre daqueles que partiriam de nosso lar, né, para a crosta terrestre, né? Esse trânsito seria facilitado, teria uma passagem livre por ordem superior para aquelas atividades normais. E aí o Vicente vai perguntar: como assim? Pois não sabia?
as regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Então, essa estrada ela tinha que ser cuidada, que ela ligava o nosso lar aos círculos aqui da carne, né? Então, ela tem que estar sempre, ela tem que ser sempre ampla, bem cuidada, precisando de uma conservação. Então, é como se fosse uma rota de luz que ligaria nosso lar à Terra. Por lá, ele está dizendo, por lá, na Terra, obstáculos físicos. Por cá, obstáculos espirituais. Então, por que essa estrada ampla? Por quê? Para desviar dos obstáculos espirituais que haveriam nas baixas zonas entre nosso lar e a Terra, existem aquelas camadas inferiores. Então, ali são os obstáculos para o trabalho. E continuando, as vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos, quer dizer, sem aquelas barreiras espirituais. Então, todos eles utilizariam essa rota de luz, de lá do nosso lar para cá. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios nos renascimentos deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Então, o que ele está dizendo aqui é que eles não vão se utilizar dessa estrada iluminada, dessa rota, sem obstáculos. Eles, nessa missão, nessa tarefa, eles vão enfrentar os obstáculos, eles vão ter essa experiência de lá para cá de uma maneira cheia de interrupções, de obstáculos, atingindo dificuldades. E é claro que a gente percebe aqui que Aniceto, com certeza, poderia vir de lá para cá pela estrada iluminada, que seria mais rápido. Mas ele, numa posição humilde, na verdade, ele se faz pequeno para acompanhar aqui o André Luiz e o Vicente por essa estrada tortuosa. Vamos continuar então. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do quê? Do poder espiritual de que se achava revestido. Mas ele se fazia peregrino como nós, como André Luiz e como Vicente, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto o era a maioria dos habitantes da colônia Nosso Lar, da cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas ele não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Então, é o que dissemos, ele se fez pequeno
para ensinar aos dois, a André Luiz e a Vicente, como enfrentar todos aqueles obstáculos. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. Então, eles estão, depois desses preparativos, eles estão caminhando para a crosta terrestre a fim de aprenderem e a fim de exercitarem trabalho também. E nesse capítulo 14, que vimos agora, preparativos, o André Luiz e o Vicente, antes de se dirigirem à crosta, onde eles permanecerão por uma semana, eles recebem aquele melhoramento da visão. É sugerida a prece sem o fanatismo inconsciente. A prece é fidelidade do coração, jamais aquela viciação do sentimento. A ida à crosta, no caso, assemelhou-se a uma peregrinação, não feita em estrada ampla e bem cuidada, mas sim em caminhos mais difíceis. Bom, por hoje, então, nós terminamos esse capítulo 14 e daqui a 15 dias nós passaremos para o capítulo 15 desse mesmo livro, intitulado A Viagem. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Até lá!